Oi, gente! Tudo bem? Primeiro vamos fazer o teste aqui do som. Se vocês estão me escutando, por gentileza, deem um ok. Olá, pessoal que já está entrando: Andréia, Paola, as meninas de ontem, Marcela, a Fer, a Mila, Nanda. Nanda que ontem colocou 10 mil, hein? No café da manhã, a Rafa. Tudo bem, meninas? Estava aqui esperando. Que amada. Obrigada, Paola. Obrigada mesmo, que legal. Clarissa, tudo bem? A Ana já estava aqui com a gente ontem. Flávia, Adri, que já está entrando. Que bacana, pessoal. Eita, quanta gente legal, hein? Amanda de volta por aqui. Josi, tudo bem? Naomi, Lucimara, Vivi, a Gi, né, que é da Araucária, a Carol, Grazi. Nossa, quanta gente bacana. A Bruna, né? A gente conversou hoje um pouco. A Alessandra, Nutri. Que delícia, galera. A Mari. Que bom! Beijo para sua filha, Mari. Camila, que legal, gente. Olá, boa noite. Então vamos lá, hoje é o nosso segundo dia desse mini curso gratuito. Então ontem nós falamos sobre café da manhã, foi muito bom, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu saí muito energizada da live, né, com toda a energia que vocês emanaram para mim. Vocês mandaram muitas perguntas, colaboraram muito uma com as outras, né? Porque quando a gente faz pergunta, às vezes é a dúvida de uma outra pessoa que a gente já está respondendo e às vezes a pessoa nem tinha lembrado daquela dúvida dela, né? Foi muito interessante, foi muito enriquecedor. Vamos lá, antes da gente começar, eu quero que vocês escrevam aqui para mim nos comentários qual é a maior dificuldade para vocês. É almoço ou é jantar? Escreve aí pra mim, por favor, enquanto eu vou dando oi pra essa galera que tá entrando. Milena, que também é Nutri. Larissa. A Dani. Tudo bem, Dani? Regina. Que legal, que bacana. Escrevam aí pra mim, então, se a maior dificuldade de vocês é almoço ou é jantar ou é os dois, né, Thali? Os dois também. Vamos lá. Bem, então agora, pessoal, como que vai ser hoje, né, sobre almoço e sobre jantar? Eu vou falar para vocês sobre os grupos alimentares, né, que tem que ter no nosso almoço, no nosso jantar, especialmente das crianças, tá? E organização, como que a gente faz o congelamento, o que pode congelar, o que não pode, quanto tempo dura congelado, né? Como congelar as folhas, como já congelar cozido ou cru, certo? Bastante gente no jantar. Legal. Os dois também tem bastante, é por isso que a gente tá aqui. Bacana. Também como incrementar algumas receitas com verduras, né? Eu sei que vocês vão dizer que alguns filhos, né, algumas crianças não comem tantas verduras como a gente gostaria que comesse. Então, quais são os alimentos, quais são estratégias, quais são receitas que a gente pode utilizar para inserir esses legumes, essas verduras, né? De uma forma que fique gostosa, que fique uma aparência bonita, né? Oi, Adri, oi, Lívia. Lívia super postou, hoje a gente conversou também pelo direct, bacana. E eu também vou falar para vocês sobre o jantar, né? Eu recebo muita pergunta, Veri, o jantar pode ser lanche? Então hoje a gente vai discutir bastante aqui sobre isso. Se o jantar na sua casa é lanche, você precisa ficar aqui comigo até o final, beleza? Outra coisa, obrigada para quem participou do nosso desafio. Ontem eu lancei o desafio do café da manhã, né? Depois de toda a teoria que eu dei, quem ia fazer o café da manhã em casa hoje com a família. Recebi inúmeros stories, mensagens no meu WhatsApp, especialmente das pacientes, né, que já têm esse contato comigo, mandaram foto e foi lindíssimo. Eu fiquei muito feliz de vocês terem colocado em prática. Vamos lá? Então chega de conversa, vamos ao que vocês realmente querem. E como a gente fez ontem, né, eu vou seguir uma linha de raciocínio e a gente vai conversando, eu vou respondendo as dúvidas, tá bom?
Então, vou primeiro começar a falar dos grupos alimentares, almoço e jantar. São 4 grupos alimentares que a gente tem. O primeiro deles se chama cereais e tubérculos. Quais são? Cereais é milho, então o que vem do milho também, né? Por consequência, o fubá, a polenta, uma farinha. Também o arroz, aqui vale arroz integral, arroz parbolizado, arroz branco. Entra também tudo que é feito com trigo, então as massas, um quibe, que vai também o trigo, né, próprio para o quibe, a farinha de trigo. Aqui também entra quinoa, entra amaranto, certo? Entra cevada, entra centeio, são cereais. Tubérculos, entra inhame, mandioca, todos os tipos de batata, certo? Então esses são tubérculos. Esse é o primeiro grupo, é os grupos dos alimentos mais ricos em carboidrato, tá? Para vocês terem essa ideia. Depois vem o grupo das leguminosas, né? O que são? Não são os legumes. Leguminosas é a família do feijão. Então é o feijão, todos os tipos de feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ou soja, ou ervilha, certo? São leguminosas. Essa família é muito rica em proteína e em ferro, beleza? Depois vem o grupo das carnes e ovos. Então, já se liga, o ovo, ele é um substituto da carne. Ai, meu filho não come carne, cospe a carne toda vez que você coloca na boca, mas come ovo, tá tudo bem, tá? O ovo, ele é um substituto da carne. E aqui na carne, claro que também entra fruto do mar, entra peixe, beleza? E por último, né, e um dos que a gente mais quer conquistar aí com as crianças, é o grupo das verduras em geral. Verduras, legumes, folhosos de todos os tipos, todos que vêm na nossa cabeça. Então, chuchu, abobrinha, espinafre, abóbora, beterraba, cenoura, certo? Esse é o grupo das verduras. Tranquilo até aqui? Então, na hora do almoço e do jantar, é importante que o prato da criança tenha um alimento de cada grupo alimentar, né? Mas só que ali para as verdurinhas e legumes, a gente sempre ressalta que é melhor do que ter uma só opção, pelo menos 3 opções, né? Por quê? Digamos assim, que você fez no almoço arroz, feijão, um bife e alface. E assim, a criança às vezes não gosta muito de alface. Então ela vai acabar não consumindo esse grupo ali das verduras. Então é importante que você coloque 3 opções, tá? Essa dica eu sempre dou para meus pacientes. 3 opções para a criança também poder exercer o seu direito de escolha, né? O que ela vai querer consumir, quais são as preferências dela. E para as crianças seletivas, gente, sempre tenham à mesa os alimentos que ela já gosta. Então assim, meu filho só come tomate. Tenha o tomate todos os dias, mas também tenha as outras verduras, outros elementos, tá? Para favorecer a aproximação, oportunizar que ele tenha um contato. Então, para crianças seletivas, a gente começa a terapia nutricional, né? A partir do que ela já consome. Não adianta fazer um almoço só com opções que ela detesta. Ela não vai comer e você vai ficar brava e vai acabar se sentindo super frustrada com essa situação, culpada também. Então você inicia o tratamento, né, alimentar com aquilo que ela já gosta. Então tenha todos os dias, tá? E não deixe de oferecer. Por exemplo, às vezes acontece assim: a criança não gosta de repolho. E nunca mais é oferecido repolho para ela. Às vezes os pais até deixam de comprar determinado alimento porque sabem que a criança não vai consumir, né? Mas a nossa vida é tão corrida que passa uma semana, passa um mês, passa 6 meses, daqui a pouco, gente, passa 1 ano e a criança nunca mais viu o tal do repolho na frente dela. E quando ela ver novamente, aquilo vai ser tão estranho, né, que está fora do seu contexto, está fora do seu cotidiano, fora da sua rotina, que a tendência dela é recusar imediatamente. A gente pensa, olha, isso aí mesmo, não gosta mesmo de repolho, nunca mais vou oferecer. E aí as coisas ficam nesse círculo vicioso, tá? Então nunca desistam de apresentar, até porque isso é um papel do adulto. Ontem eu falei um pouco
sobre o café da manhã, um pouco desse papel, né, criança-adulto. A criança, ela nunca vai acordar dizendo, oba, hoje eu quero que tenha um café da manhã montado na mesa. Ou, oba, hoje eu quero experimentar verduras. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, por isso que nós temos que diariamente favorecer o contato dela com esses alimentos. Vai que naquele dia ela quer experimentar, beleza? Já apareceu uma pergunta aqui da Angélica. Podem ir mandando agora, tá, pessoal? Vou fazer essa pausa para responder. A partir de quanto tempo pode dar carne de porco e mel para crianças? Carne de porco a partir de 6 meses de idade, desde que, claro, né, bem cozida ou bem assada. O mel a partir de 2 anos de idade. Ontem eu falei um pouquinho sobre mel no café da manhã. Com 2 anos eles fazem seletividade alimentar, fazem sim. Meu filho come bem, mas de uma hora para outra não come quase nada. Mas gosta de legumes, que bom, mas come pouco e agora com a seletividade alimentar. Exatamente, Fê. Quando as crianças completam 2 anos de idade, eles entram mesmo na seletividade alimentar. É algo fisiológico, é algo do corpo. Esses tempos atrás eu fiz uma live aqui que eu fiquei 1 hora só falando sobre seletividade alimentar. Se vocês quiserem, eu posso fazer outra mais em breve, tá? Coloca aí se vocês querem, porque hoje eu não vou adentrar muito em seletividade alimentar. Vou dar algumas pinceladas, sabe? Mas não vou entrar aqui na causa. Mas é algo fisiológico, porque a necessidade energética diminui cerca de 60%. Então é por isso, Fê, que tem dias que eles comem super bem, tem dias que não comem. É uma inconstância, sabe? Não existe um padrão. Um dia eles amam banana, outro dia eles detestam, não querem nem ver na frente mais, sente o cheiro, tem ânsia. É todo esse processo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e ter um bom apoio de informação, né, um apoio profissional, para que isso seja somente uma fase e não passe a ser um hábito instalado na criança. E daqui para ali é um pedacinho bem pequeno, é um passinho bem pequeno que às vezes a gente dá e acaba virando um hábito, né? O que era para ser só uma fase. Vamos lá, então. Isso, respeito, continua oferecendo, muito bem. Beleza. Entenderam isso sobre os grupos alimentares? Eu já vou pular para a parte do jantar. Então, muitas pessoas perguntam, né, como eu comentei aqui no começo, que fazem lanches em casa, não tem costume de fazer arroz, feijão, enfim, uma comida assim de panela no jantar. E a dúvida é, pode ser lanche? Bem, aí a gente tem que pensar, o que a gente entende por lanche? Então, assim, o que eu entendo por um lanche? Eu não entendo que um lanche é um pão francês com queijo e presunto e um Nescau ou um refrigerante, sabe? Não são coisas pobres, assim, nutricionalmente, mas que tem que agregar mais. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui, gente, antes de eu continuar, senão eu acabo perdendo estas, tá? Como o café da manhã ontem, essa live de hoje é dedicada a partir de 1 ano de idade. Não vou focar em introdução alimentar aqui, tá? Introdução alimentar até a criança completar 1 ano. Camarão, Lívia, a gente pode fazer pequenas exposições antes de 1 ano de idade, tá? Às vezes não necessariamente a criança precisa consumir o camarão. A gente pode encostar na boca dela, claro, um camarão feito em casa, muito bem higienizado, muito bem cozido, só para evitar diminuir o risco de alergia mais pra frente, tá? Peixe cru de culinária japonesa é permitido para criança a partir de qual idade? Obrigada por ser tão querida. Obrigada a você, Angélica. Obrigada a você por estar aqui, fazer as perguntas e contribuir. Peixe cru. Bem, eu sou bem contra, sabe? Então, assim, eu acho um risco de contaminação bem grande em termos de bactérias e tudo mais. Eu acho que tem que ser uma procedência muito boa. Se puder fazer em casa, melhor, porque aí você tem um baita controle higiênico dentro da sua casa, certo? Não daria para menores de pelo menos 2 anos e meio. Você poderia falar sobre seletividade alimentar no transtorno do autismo? Um dia, não hoje, porque é tão complexo, né, Tati? É bem complexo, beleza? Tem alguma restrição para cogumelos para bebês? Não, não tem, pode oferecer.
Pode oferecer sim a partir dos 6 meses de idade, né? Só tem que ver a textura, o modo de preparação certinho, mas não tem contraindicação não, tranquilo. É melhor daí que ele seja orgânico, tá? Porque o cogumelo que não é orgânico, ele recebe uma boa carga de conservantes, né? Para ele se manter. Lembrando que ele é um mofo, é um fungo, né? Beleza. Vamos lá. Então assim, jantar pode ser lanche? Pode! Mas aqui, gente, quero muito que vocês prestem atenção, porque tem várias ressalvas, tá? Não me interprete mal, por favor. Então, assim, vamos seguir uma linha de raciocínio. O jantar, ele pode ser lanche a partir do momento que ele tem os grupos alimentares. A partir do momento que ele tem cereais ou tubérculos, que é o carboidrato. A partir do momento que ele tem o grupo da carne ou ovo. E a partir do momento que ele tem as verduras, certo? E leguminosas também seria o ideal. Então, assim, exemplos de lanche para ser bem prático. Um omelete que tenha, por exemplo, um queijo, né? Já dá um cálcio a mais até na preparação, entra também como uma proteína. Que tenha ali também para acompanhar uns tomatinhos cereja, uma cenourinha, uma beterraba cozida e tenha, por exemplo, uma batata assada, que é o grupo do carboidrato, e uma ervilha. Então aí, nesse lanche que é tranquilo, eu já consegui os 4 grupos alimentares, certo? Ou se eu fizer em casa ou pedir uma pizza. Então a pizza, a massa dela, claro, se você puder pegar a de base integral. Então a massa é o cereal, é o trigo, o carboidrato. O queijo também vai entrar ali como proteína, né? Cuidado para não ser um excesso por causa de toda a gordura dessa pizza. E se você puder pegar de frango, de atum, evitando peito de peru, evitando pepperoni, evitando calabresa, presunto, certo? Ela pode conter ovo e é bacana acompanhar com alguma salada em casa, né? Então, assim, eu não acho bacana o lanche que é todo dia. Então, às vezes é assim, hoje você pede pizza, amanhã é hambúrguer, depois amanhã é um salgado da padaria que você pegou, no outro lanche você vai comer só um pão com queijo, no outro dia um pão de queijo e assim vai, né? Vai uma semana, vai outra, passa o pano desse jeito. Isso não é recomendado. Não é recomendado, certo? Então, lanches desses tipos pobres, nós só rico em carboidrato todos os dias, de jeito nenhum é uma recomendação. Eu até faço uma ressalva aqui, galera, o seguinte, até pelo menos 2 anos de idade, né, que conta como os 1000 dias da criança, a gente tem que evitar esses lanches. É bacana sim, e a recomendação oficial é que ela faça um almocinho todo bonitinho e o jantar todo bonitinho. Ela precisa nutricionalmente, porque a grande maioria dos lanches, como esses que eu comentei aqui, de pizza, pão de queijo, pão, eles são muito pobres nutricionalmente. Não garante a nutrição que a criança precisa, tá? Deixa eu ver algumas aqui. A Vivi perguntou, por que evitar o peito de peru e presunto? Vivi, porque eles são uma bomba de conservantes. Uma bomba, né? Então, muito nitrito, nitrato, glutamato de sódio. Não é nem um pouco recomendado, tá? Oficialmente, nem para eles, nem para nós, nem para ninguém, né? Mas a gente sabe que às vezes, claro, a gente consome. Mas o às vezes aqui da Nutri é 3 vezes por ano. Vamos lá. Então, assim, outras ideias de lanche, separei algumas para vocês. Então, se você for optar por um salgado, que não é muito bacana, tenta optar, no pior das hipóteses, por salgados com recheios mais bacanas. Então, um recheio de frango com cenoura, com tomate, de carne moída, de ricota com espinafre, por exemplo, sabe? Coisas assim que são melhores. As tortas, então uma torta que seja integral, recheada com frango, recheada com bastante legumes. Se puder acrescentar algumas sementes, então chia, linhaça, que dá uma nutrição a mais, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meninas. Posso repetir no jantar o mesmo que comeu no almoço? Com certeza, tranquilamente, tá? A comida congelada, depois eu vou falar bem mais sobre isso. Esses pães de queijo feitos em casa com chia, queijo branco, é bom?
É sim, eu tenho uma receita aqui no meu Instagram também, que é um pãozinho de queijo que vai batata doce e vai chia, que já dá um plus. O muffin de legumes pode ser servido como lanche. Amanhã a gente vai falar só sobre lanches. E Vivi, a aveia é um cereal sim. Esqueci de falar da aveia. Desculpa, obrigado por ter lembrado, tá? Outras ideias, pastel de forno. Eu tenho uma receita aqui também que é sensacional. Ele é um semi-integral, tá? Você pode rechear diversos tipos com queijo, com ricota, com frango, com carne bovina. E essas ideias que são mais completas, essas que eu falei, né? O salgado, a torta e o pastel, elas são incompletas, porque vai ter basicamente o carboidrato e a proteína, certo? Então, o que que a gente pode fazer para agregar nessa refeição? Servir isso, mas também servir verdurinhas, legume, salada ou frutas como sobremesa. E aí, uma quantidade caprichada de fruta. Se você quiser polvilhar chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora nessas frutas, colocar até mesmo aí nesse momento frutas secas, damasco, uva passa, tâmara. Olha só como a gente consegue agregar nutrientes para essa refeição, certo? Porque o lanche, galera, é bom que vocês saiam com essa mensagem. O lanche não dá para ser só o carboidrato e a proteína. Ela precisa ampliar, precisa mais. Porque imagina, se a criança não come verdura à noite, nunca. Ela vai comer só no almoço, né? Só no almoço, sendo que o certo seria ela comer 2 vezes, beleza? A crepioca, Ana, obrigada. A crepioca também, né? Crepioca que a gente pode fazer recheada, mas ela também é só o carboidrato, que é ali da tapioca, e um recheio se você colocar a base de frango, de queijo, até mesmo de ovo mexido. Ela precisa suplementar com verdurinhas, com saladas ou com esse aporte das frutas, certo? Ficou claro para vocês? Que não dá para ser só o salgado, a torta por si só? Ela precisa sim ter um aporte bom ali das verdurinhas, tá? O meu filho ama cranberry, uva passa, pode dar sempre, todos os dias. Maravilhoso, cheio de fibras. Ai, Lu, vamos lá. Meu filho não tá comendo nada de frutas mais de uns dias pra cá. Chega da ânsia. O que faço para ele voltar a comer? Ele fez 3 anos esses dias. Lu, uma conversa bem extensa. Me chama depois no direct, tá? Pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Carol, ameixa seca também pode, tá? A criança depois dos 2 anos precisa jantar ou já pode substituir por um lanche nutritivo? Bem, Vivi e meninas, o que é feito na casa de vocês? Na casa de vocês é feito mais o jantar, comida, ou é feito mais o lanche? Sabe? A criança, ela tem que seguir o ritmo da família. Eu não concordo com situações que a família vai comer uma coisa, ai, o pai e a mãe vai jantar hambúrguer e refrigerante. Não, mas a criança, ela tem a refeição dela que a gente montou, que tem verduras, que vai ter tomatinho cereja, cenoura baby, um hambúrguer caseiro que a gente fez, sabe? Eu acho que o bacana é os dois irem para a mesma linha. E aí a importância da família ser o exemplo do que comer, como comer, certo? Porque como que a criança vai ter uma experiência alimentar que ela come aqui sozinha? Come as comidinhas saudáveis dela, ok? Mas ela come sozinha, ela não socializa. A gente não pode esquecer que a refeição é momento de socialização. Então, antes de pensar na comida da criança, vocês precisam pensar qual é o hábito da família, qual é o hábito seu, do seu marido e como que vocês querem passar isso para a criança. Porque uma criança pequenininha, de 2 anos, 3 anos, você vai conseguindo, né, mediar que vocês vão comer tomar o refrigerante de vocês e ela vai comer o tomate cereja dela. Mas, gente, daqui a pouco isso não vai ser possível mais. Então, por favor, repensem primeiro o hábito de vocês adultos. Isso é o que vai repercutir no hábito da criança. Às vezes a gente foca na criança e não. O foco não é na criança, é na família, no que a gente faz, no que a gente serve dia a dia, beleza?
Faço lanches como risotos, tapiocas, sopas. Isso mesmo, Paola. Eu ia já comentar disso, que eu acho bacana ir saindo dessa linha de lanches. Se a gente quer pensar em preparações rápidas, a gente pode. Eu gosto muito, eu faço muito em casa, preparações de uma panela só. Então o risoto é uma panela só, que a gente pode inventar diversos sabores. Um dia faz com carne e verduras, outro dia só de legumes, outro dia de frango e legumes. E aí a gente vai inventando. Gosto também das sopas, sou super fã. Já coloquei aqui nos stories minha receita da sopa do sol, que é uma bomba de vitamina A. Vitamina A é ótima para imunidade, por exemplo, tá? Meu filho, deixa eu ver. Posso sempre oferecer uma fruta após almoço, jantar? Pode sim, tranquilamente. Meu filho ama doces e sobremesas. Ele almoça e já pensa na sobremesa. Ai, ai, ai. Aí depende muito da quantidade, depende muito da qualidade dessa sobremesa, o que é essa sobremesa, certo? Mas a gente pode fazer alguns combinados com a criança e com o próprio adulto, né? Isso a gente consegue fazer mais alinhado em consulta mesmo, que a gente para aí e conversa sobre isso. O pão francês. Ana, obrigada. E o pão francês? Dá para dar às vezes depois dos 2 anos de idade? Gente, realidade, né? É a realidade nossa, a gente consome. Então, assim, desde que o pão francês não seja a rotina de vocês, sabe? Ai, pensei em pão francês. Não. O legal é que a rotina de vocês tenha o pão integral, como ontem eu falei, que tem um pão enriquecido com alguma verdura, que também saia do pão e vá para uma crepioca, tapioca, panquecas, mas ter às vezes o pão para entrar nessa dieta está tudo bem, porque ele não faz parte de uma rotina diária de vocês, tá? Obrigada, Mi, obrigada, Nutri, que bom mesmo. Vamos lá. Outras ideias para lanches. Vocês podem fazer umas brincadeiras assim, então, com um hambúrguer caseiro. Fazer um hambúrguer caseiro, fazer uma batata rústica assada, serve com tomatinho, serve com alface, eu acho que fica bem bacana. Dá para fazer uma maionese caseira ou um requeijão caseiro, né, para sair um pouco da maionese, fica bacana também. Omelete, ovo mexido, que é um coringa, isso é refeição em 1 minuto. Né, eu acho que é uma ideia maravilhosa para se comer com pãozinho, uma salada, frutinho de sobremesa. Sempre faço aqui em casa, certo? Mais alguma dúvida sobre esses lanches? Ficou claro para vocês isso? Érica, existe um sal mais saudável? Não, existe a quantidade saudável, certo? Mas eu gosto bastante de utilizar sal de ervas. Né? Até esses dias postei que eu comprei aqui em casa. Então, tem algumas ervas, tem cebolinha, tem salsinha, e vocês podem fazer isso em casa também, tá? Certo? Isso sobre lanches? Ah, imagina, Carol! Ai, que maravilhosa! Veri, tô até emocionada com seu carinho com a gente. Que é isso, Carol? Imagina! Amada! Nossa! Obrigada a vocês, gente. Eu que tô super feliz de ter vocês aqui. Sal do Himalaia, vamos lá. O sal do Himalaia, ele é sal de qualquer forma, né? Vai ter o sódio do mesmo jeito. A diferença é que ele tem alguns nutrientes a mais, bem poucos, sabe? Mas assim, se você quiser consumir sal do Himalaia, ok. Mas se não for do seu hábito, não precisa se desprender para consumir. Então assim, tá tudo bem. O que importa vai ser a quantidade desse sal. Pode dar espinafre, repolho para bebê de 8 meses? Bem, não é muito o que a gente está falando hoje sobre aqui, né? A gente está falando mais a partir de 1 ano. Mas pode sim, desde que bem picadinho, tá? Porque eles não têm essa mastigação ainda do folhoso e pode causar um engasgo, certo? Vamos passar para congelamento? Fechou? Sobre lanches? Entenderam? Ficou claro que lanche não é pão com presunto, né? Ele precisa ter os grupos alimentares, grupos cereais e tubérculos, grupo leguminosas. Leguminosas, assim, ó, vamos dar uma ressalva aqui, tá? Então, todo dia nutri. Meu filho come feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ou ervilha na hora do almoço. Posso não oferecer no jantar?
Se essa criança já é maior de 2 anos de idade, né? Porque lembra que eu falei que até 2 anos ela precisa de um gás nutricional bem importante, tem que ser bem completinho, bem certinho, tudo bem, tá? Pode ficar sem a leguminosa ali de noite, garantindo ela diariamente daí no almoço. Ou às vezes, se não comeu no almoço, come no jantar, beleza? Mas não dá para ficar aí sem a leguminosa, porque é uma fonte muito importante de proteína e de ferro. Karine, pode deixar, deixo gravado, tá? Ai, tá bom. Vamos lá. Congelamento, né? Recebo tanta pergunta sobre congelamento. Gente do céu. Aqui, sobre o que mais recebo é leite e congelamento. Vamos lá, congelamento. Coloca as dúvidas de vocês aí, pode ir mandando. Até que horas serviram jantar? Vamos lá. Depende muito do hábito da família, que horas que a criança dorme, né? Então, normalmente, eu recomendo que seja até umas 7h30 da noite, para uma criança que vai dormir às 9, por exemplo. É um horário bem bom, tá? Não gosto muito quando o jantar é muito cedo. Então, o jantar é 6 horas da tarde. Então, pode ser que umas 9 horas, que seria o horário que a criança vai dormir, ela já esteja com fome. Então, não acho muito bacana, né? Mas tem que avaliar caso a caso, aqui é só uma opinião geral, tá, meninas? Vamos lá, então vamos começar a falar de congelamento. A Thalita já mandou aqui uma pergunta, vou responder isso na sequência, tá? Sobre nutrientes também vou falar, bora! Então vamos lá. Então assim, meninas, o que não dá pra congelar? Não pode ser congelado. Iogurte, não pode ser congelado. Ovo, nem cru nem cozido. Não pode ser congelado batata cozida. Não é que não pode, é que a batata cozida vai ficar muito estranha depois. Ela fica esfarelada, ela perde textura, ela fica escurecida, fica horrível, beleza? Não acho bacana. Maionese, que é o creme da maionese, certo? Agora, todos os outros alimentos podem ser congelados. Você pode pensar em verduras, você pode pensar em frutas, você pode pensar em arroz, no grupo inteiro das leguminosas, no grupo inteiro praticamente das carnes, tá? Aí como que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver aqui. Não, no BLW congelar os pedaços depois não fica legal mesmo. No BLW os leguminhos tem que ser ali na hora, porque ele perde muita textura quando ele é congelado, tá? Então assim, como que vocês vão fazer para congelar? Vocês já conhecem a técnica do branqueamento? Tá? O que é branqueamento? Você vai pegar um alimento que já vai estar cortado e você vai mergulhar numa água fervendo. Você vai mergulhar, aí muda de alimento para alimento, tá? Isso a gente tem que ter uma tabela específica para falar de cada alimento. Mas em média 3 minutos em imersão nessa água fervente. Deixa 3 minutos lá, ferveu. Você tira e coloca num recipiente que tenha água gelada ou de preferência ainda gelo. Cubinhos de gelo que você coloca ali e você tira aquele alimento da água, né? Escorre e joga ali. Isso vai dar um choque térmico. Esse choque térmico vai garantir que ali pare a cocção, que pare o cozimento daquele alimento. Ele não vai ficar cozinhando ainda. Então isso também deixa o alimento crocante, mantém cor e ajuda a manter os nutrientes, que foi uma das perguntas aqui, beleza? Feito isso, espera bem ele ficar frio, coloca em saquinhos. Várias dicas para saquinhos. Saquinhos, tire o ar que tem dentro. Se ficar o ar, vai ficar um pouco... Sabe aqueles cristais de gelo que fica de tipo sorvete ruim? Então vai ficar esses floquinhos de gelo que não é o que a gente quer, beleza? Então tira bem o ar antes de congelar. Também eu acho bem bacana que vocês já congelem em porções que normalmente vocês usem em casa. Então, quando você faz abóbora, um mix de legumes, quanto que você usa mais ou menos? Você usa uma xícara, 2 xícaras? Deixa já, gente, sabe? Isso esquematizado. Senão a gente faz 1 quilo, às vezes, de verdura, congela um pacotão desse tamanho e depois tem que descongelar tudo isso junto e demora mais. Não, faz rápido, tá? Facilita esse processo. Já que vai congelar, que é uma coisa que o nosso planejamento ajuda, então vamos planejar certo.
Então, já coloque em saquinhos de 250 gramas, mais ou menos, que é uma porção bem maravilhosa. Isso para a grande maioria das coisas. Para molho, o molho de tomate que esses dias eu postei aqui, que eu faço com cenoura, com beterraba, com cebola, vocês podem sempre ter, tá? E todas as verduras ali, então abóbora, cenoura, abobrinha, chuchu, beterraba, brócolis, couve-flor, vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem e fazer esse processo de branqueamento. E agora, para folhas, então, espinafre, couve, agrião, como que a gente faz? Você pode lavar eles, né? Fazer a higienização completa, secá-los muito bem e guardá-los dentro do pacote bem sequinhos e congelar, tá? Depois ele vai ficar quebradiço. Já congelaram salsinha? A salsinha depois ela fica creque-creque, né? Você nem precisa picar, porque é só você apertar o pacote, ela já sai picada. Então, assim, a couve também acontece isso. Isso é muito bacana para vocês incrementarem um omelete, incrementar uma carne de panela, um frango ao molho, colocar por cima de uma polenta, colocar num risoto, colocar no molho de macarrão. Ah, vou fazer um macarrão alho e óleo, eu não tenho nada de verdura, mas tenho um espinafre lá congelado. Quebra ali um pouquinho e coloca junto, já agrega bastante nutrientes, tá? Todos os legumes precisam passar pelo branqueamento? Não, nem todos, Lu. Alguns a gente pode congelar cru mesmo. Daí você tem que congelar eles bem cortadinhos, bem pequenininhos, tá? Já viram no mercado, galera, aqueles alimentos assim, que é tipo um mix de alimentos congelados? Tem vagem, cenoura, abobrinha, esses clássicos, milho, ervilha. Eles passam pelo branqueamento, sabe? Mas tem algumas opções, e eu também já fiz em casa, já vi também outras pessoas na internet que fizeram, com eles cru. Para congelar cru, ele tem que estar, ó, pequenininho. Então você vai fazer tudo uns quadradinhos bem bonitinhos, medindo ali na régua, brincadeira. E daí você guarda desse jeito. E para descongelar, Veri, como é que a gente faz esses legumes? Você não precisa tirar um dia antes, nem nada. É só na hora que você está fazendo a comida, você tira eles do seu congelador e joga ele numa frigideira que já tá com cebola, com alho, tá bom? Edicleia, posso usar ora pronobis? Claro, eu tenho em casa plantado, eu já fiz pão de ora pronobis, você pode fazer no omelete, no ovo mexido. Deixa eu voltar aqui, meninas, que tem várias perguntas, tá? Isso, para congelar legumes devemos sempre fazer a técnica do branqueamento? Já falei alguns legumes. Bati a cenoura e chuchu crus no processador e congelei no potinho. E estragar e ia sair no final de semana todo sábado e domingo. Pode. Mas já você bateu no processador. Tá, entendi. Pode ser porque daí ele fica bem pequenininho, que é isso que eu comentei, né? Tem que deixar bem cozido ou ao dente? Ao dente, tá? Ao dente. Então é só essa técnica aí do branqueamento, que é uma cocção rápida, 3, 4 minutos. Por quê? Porque quando a gente congela, gente, ali ele passa por um processo de cozimento, tá? Cozimento no gelado. Então ele vai quebrar ainda mais as estruturas desse alimento. E se você já coloca um alimento cozido, quando descongelar, ele vai estar assim, se desfazendo. O al dente não. O al dente que você deixou lá no gelo, fez esse processo de deixar gelado antes de congelar, ele tende que quando você descongela, ele fique idêntico a quando você colocou lá. Mas não coloquem isso muito cozido, porque daí vocês só vão aproveitar em sopas, porque ele fica horrível. Se eu recomendo legumes congelados, claro, recomendo sim. Você pode comprar no mercado, se vocês tiverem dúvida de como fazer ou não quiserem fazer, não terem tempo, super recomendo, né? Sempre tem em casa congelado, gente, o milho que vem naqueles pacotinhos, tá? Sempre tenho a ervilha é uma leguminosa rápida de fazer. Ai, não tenho feijão, não tenho grão de bico, não tenho lentilha, tenho ervilha. Poxa, já tira dali, coloca numa frigideira, dá uma refogada assim com cebola e alho, ou coloca uma carne moída no molho, fica super bacana, tá? Então sempre podem ter esses tipos de alimentos. E
Para descongelar os outros, por exemplo, fiz carne de panela, congelei, fiz frango, congelei. Não é indicado que o descongelamento seja feito imerso em água. Sabe assim, antigamente, que a gente colocava uma bacia de água e mergulhava o frango lá dentro? Isso não é indicado, tá? Porque há um risco de contaminação bacteriana desse jeito, beleza? Então, qual é o indicado? Por isso, o planejamento. Poxa, amanhã na hora do almoço não tem nenhuma carne fresca, vou descongelar. Então agora você já tira do teu freezer e coloca dentro da sua geladeira, né? A geladeira tem uma temperatura maior se comparada ao freezer e com isso a temperatura do alimento vai subindo, mas não fica numa temperatura ambiente, né? Nosso ambiente é 20 graus, dependendo da região, 25. Então essa temperatura mais elevada, a partir de 20, por exemplo, ela já tem uma proliferação bacteriana bem intensa, digamos assim, tá? Bem, serve para vagem, serve para quiabo, sim, tá? E aqueles de caixinha, feijão, grão de bico, da Vapsa, né? Aqueles a vácuo, pode ser também. Eu ainda não consumi, não tenho muito hábito disso, mas já vi o feedback de várias pessoas e eles gostam bastante. Também conheço uma das proprietárias da Vapsa e o processo assim é bem bacana deles, tá? O que eu mais utilizo de tempero, eu adoro loquear na cozinha, mas assim, a minha base é cebola e alho, claro, açafrão, urucum. Eu não uso colorau, eu uso urucum mesmo, né? O colorau, ele é uma mistura do urucum com o fubá. Né? Então eu gosto de usar só o urucunzinho puro mesmo, que é aquele vermelho. Eu gosto de algumas preparações com curry, gosto de alguns temperos assim, tipo chimichurri, ai, enrolei toda. Chimichurri, que é um mix, né, de algumas ervas com alho. Essas eu gosto bastante, né? Pode deixar fora da geladeira agora que está frio? Pode sim, Bruna. Agora que tá frio aqui em Curitiba, né? Josi, que óleo você recomenda? Ah, legal, bem lembrado. Eu recomendo óleo de girassol e azeite de oliva para preparações salgadas, tá? Não recomendo milho, canola, soja, porque todos são variedades transgênicas. A canola, gente, não sei se vocês já sabem, provavelmente não. A canola é uma planta que, na verdade, ela nunca existiu na natureza. Ela foi criada 100% em laboratório. Tá? Então fizeram essa planta, acho que é até estranho falar, mas é verdade. Fizeram essa planta e ela foi plantada, cultivada, tá? Então a canola, esse C-A-N, é uma sigla. Não lembro agora bem certinho a sigla, né? Mas é a sigla desse conjunto de genes dessa planta. Então eu não indico. Eu não gosto de nada que seja transgênico, beleza? Então, girassol, azeite de oliva, algumas preparações mais adocicadas ou para bolos. O óleo de coco pode entrar, uma manteiga. Se a gente tiver acesso a uma boa banha de porco, pode sim, é recomendado, né? Sempre o óleo, independente, ele vai ter relação com a quantidade, né? Então, assim, não adianta nada a gente, azeite de oliva, óleo de coco é saudável, e ó, encher a comida de óleo. Não vai ser saudável do mesmo jeito. Então, o segredo do óleo é usar a quantidade pequena. Marcelo, óleo de abacate pode sim. Aqui no Brasil, né, Marcela? A Marcela fala dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume. E a Bruna também perguntou se o azeite de oliva, quando esquenta, perde propriedades. E isso foi algo muito discutido na ciência. Existem já alguns estudos que afirmaram que ele não perde tanto assim quanto se pensava. E ainda falando de nutrientes, pessoal, todo mundo me pergunta: mas se eu congelar, não vai perder muito nutriente? Como eu falei ontem, para quem assistiu, tudo perde. A partir do momento que saiu da terra, saiu da natureza, que você picou, que você cozinhou, enfim, tudo está perdendo. Mas nada que seja tão significativo para a gente não fazer. Eu acho que a gente tem que pensar assim: poxa, vou deixar de congelar um brócolis porque vai perder nutrientes. Tá, o que eu vou fazer com ele? Vou jogar fora? Se eu não conseguir comer? Sabe? Eu acho que são esses tipos de provocações e de reflexões que a gente tem que fazer, tá bom? Girassol, claro que pode ser usado em bolinho. Todos os meus bolinhos que eu faço para vender, né, que eu tô fazendo agora, são feitos com óleo de girassol, tá? O óleo de girassol é riquíssimo em vitamina E.
Cúrcuma ou açafrão, podemos aquecer ou colocar no final da preparação. Tanto faz, tá? Mas o ideal mesmo é que se coloque no final da preparação. Mas às vezes, quando a gente quer dar mais cor àquela preparação, àquele alimento, a gente coloca no começo, tá, Nutri? É verdade que o fubá amarelo é transgênico, o branco é melhor? Então, assim, Érica, a grande maioria, gente, do milho que é plantado hoje no Brasil, assim, faz muito tempo que eu não avanço em estudos para ver a quantidade, mas eu acho que eu posso afirmar com bastante certeza que pelo menos 80% do milho que é plantado, ele é transgênico, né? Infelizmente. Infelizmente, assim, é uma carga enorme de agrotóxicos. Então, tanto o milho amarelo quanto o branco, em grande maioria, eles são transgênicos, a não ser que ele seja orgânico. Thalita, qual que é a tua pergunta, querida? Eu perdi aqui no meio, manda de volta para mim. Isso, beleza. Outra dica também, galera, é congelar em forminhas de gelo. Vocês já devem ter visto por aí. Isso facilita horrores, né? Então, principalmente para temperos. Então, vou comprar um maço de manjericão. Não vou conseguir usar tudo e ele já começa a escurecer na geladeira. Então, você pode já picar tudo isso e congelar ele dentro das forminhas de gelo, né? Você pode colocar ele sozinho ou com óleo ou com azeite, tá? Que daí ele vai virar esse cubinho de óleo ou com a própria manteiga. E fica bem bacana que daí cada cubinho já é uma porção para você usar, beleza? Manda de volta aí, Thalita, a pergunta do congelado, tá? Que eu acabei perdendo no meio de tudo isso. E, por exemplo, assim, Ivere, não consegui descongelar antes, deixar na geladeira. Como que eu faço? Então, não pode colocar na água e eu preciso que ele descongele em 15 minutos. Aí você vai colocar no micro-ondas na função descongelar, tá? Na função descongelar. Porque a função descongelar não cozinha o alimento, apenas descongela pelo centro para fora, tá? Se você só vai apertando ali de 30 em 30 segundos, que é o cozinhar, aí você realmente cozinha o alimento. E vai ficar horrível, não vai ficar legal não. Sempre congelo o feijão em pequenas quantidades, porém às vezes sobra um pouquinho. Posso usar no almoço do dia seguinte, deixando na geladeira? Pode sim, tranquilamente, tá? Outra coisa, a partir do momento que a gente congela alimentos, a validade é de 60 dias em média, tá? 60 dias é um período seguro para a gente ter esses alimentos congelados. Tem alguns que duram mais, mas seguro mesmo, para ele não sofrer, né, muitas perdas nutricionais, não mudar a textura, aroma, cor, 60 dias, tá, meninas? E tudo que a gente descongela, a gente não recongela se ele não passar por algum processo. Então, por exemplo, descongelei molho de tomate. Usei um pouco para o meu macarrão e sobrou um pouco, cru, ali, que ficou no potinho. Você não pode recongelar ele. Você tem que deixar na sua geladeira e usar o mais rápido possível. Agora, se todo esse molho de tomate que você descongelou, você ferve bem, né, aquece bem, aí você pode recongelá-lo. Beleza? Entenderam a diferença? Lua, pimentão congela com branqueamento. Pode fazer, tranquilamente. Tranquilamente. Vere, não entendi porque o óleo de soja não é legal. O óleo de girassol também não é trans? O óleo de soja é baita transgênico, né? A soja, imagina, é um dos grãos que o Brasil mais produz, exporta, agronegócio puro. Quanto tempo posso deixar os legumes cozidos na geladeira antes de congelar? Na verdade, você não precisa, né? Você pode tirar ali daquele processo de branqueamento e já congelar. Mas se caso você acabou utilizando e sobrou um pouco na sua geladeira, o ideal é que não passe de pelo menos umas 30 horas, tá? Para ele não ir perdendo muita qualidade dele. Quanto aos molhos de tomate prontos, eu compro orgânico, é muito ruim? Não é não. Sempre, gente, para industrializados, vejam no rótulo do alimento. Então vocês têm que ir lá na lista de ingredientes e ver o que tem de fato nesse produto. Então esse molho aqui ele tem tomate, tem sal e tem ervas, beleza.
Não, mas é um molho que tem tomate, tem sal, tem azeite, tem uns nomes esquisitos aqui que eu não sei o que é isso, ciclamato. Daí não é bacana, né? Não é uma boa opção pra gente comprar. A Bruna, pote de plástico pode ir no micro-ondas? De preferência não. De preferência não, né? Sempre melhor a gente sempre armazenar os nossos alimentos em potes de vidro ou se for plástico que seja aqueles livres de BPA, né? Que é um pouquinho mais difícil de se encontrar. O congelar não tem tanto problema assim. Ah, eu coloquei em saquinhos, como é que é? Ziploc. Coloquei em saquinhos e vou tirar dele, vou colocar no prato, vou descongelar. Beleza, tá? Minhas filhas têm dificuldades em acertar molho com a carne ou com macarrão. Como trabalhar isso? Vamos lá para as receitas agora para incrementar as nossas preparações. Eu separei várias delas, eu anotei aqui no meu caderno das lives. Então, eu pensei primeiro para turbinar uma salada. Tem muitas crianças que não gostam da saladinha de tomate por si só, ou de folhas, de alface, elas não curtem muito. E eu associei, fiz uma receita uma vez na escola e fiz esse teste, porque na escola é onde eu consigo ter uma boa visão, né, da aceitação alimentar das crianças. São mais de 100, 200 crianças ali consumindo aquele alimento. Então eu fiz um molho de abacate. Eu vou postar qualquer dia aqui pra vocês. Eu tenho 2 abacates em casa, só tô esperando madurar, tá bom? Que eu vou fazer pra postar pra vocês. Então é basicamente o abacate, limão, um pouquinho de limão, azeite que a gente vai processar, liquidificar e ele vai virar um molhinho pra gente colocar na salada. Gente, fica incrível. Não fica sabor residual do abacate, fica um molhinho bem leve. Na verdade, a gente nem percebe que tem esse molho, tá? Já fiz um monte nas escolas, ó, um monte. Porque eu associei, né, folhas que as crianças não gostam muito, que abacate também elas não curtem muito. O molho de tomate turbinado, que esses dias eu postei aqui nos stories como que eu fiz. É o meu molho que vai tomate, cenoura, beterraba, cebola e alho. É fantástico. A partir do momento que você fizer, você não vai comprar mais molho de tomate, nem o orgânico, nem passata, porque é apaixonante. Não fica gosto residual da beterraba, da cenoura e olha a potência nutritiva disso, né, gente? 100% natural esse. Eu gosto muito. Faço muito em escola a carne moída com os legumes ralados. Eu já ralei de tudo. Eu já coloquei chuchu ralado, abobrinha ralada, cenoura ralada, abóbora, berinjela também já coloquei. E a gente deixa cozinhar bem. Rala no ralo na parte mais fina, tá? E vai refogando a carne e acrescenta esses legumes ralados e deixa fervendo com molho de tomate turbinado. Gente, ó, show de bola. Esses dias eu fiz em casa com macarrão. Ficou sensacional. Como fazer para o feijão não dar gases? É importante que a gente faça o remolho, né? Que a gente chama, que é deixar ele de molho na água pelo menos 12 horas. 8 a 12 horas antes de preparar. Quando você for preparar, escorra essa água, lave e cozinhe numa água nova. Isso pode trazer um resultado, não é 100%. Tem pessoas que são muito mais sensíveis, tá? Também separei aqui, que eu sou bastante fã da abóbora. Sei também que muitas crianças não gostam da abóbora. E a minha sugestão é para vocês testarem a abóbora em sopa. Principalmente sopas que vocês façam na panela de pressão. Porque a abóbora, ela vai se desmanchar. E ela vai dar corpo para essa sopa. Essa sopa vai ficar cremosa, não vai ficar aguada, líquida, sabe? E de novo, olha só a nutrição que a gente já consegue trazer. Tá? Eu gosto muito de trabalhar desse jeito, agregando alguns ingredientes em preparações. Não na ideia de esconder da criança, mas de turbinar, de trazer um alimento a mais ali como novidade, tá? Farofa nutritiva. Bem no comecinho da quarentena eu postei a que eu faço. Eu coloco farinha de mandioca, chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol,
Legumes também ralado, eu gosto de ralar aqui em específico a cenoura e a abobrinha. Coloco ovo cozido picadinho. Às vezes, se eu tenho, eu coloco farinha de quinoa, farinha de aveia, farinha de amaranto, açafrão. É um blend nutritivo. Sei que muitas crianças adoram alimentações assim sequinhas, são super farofeiros e essa é um plus de nutrição. Não é só a farofa de mandioca, entende? É muito complexa, ela tem vários nutrientes. Quase uma refeição completa, só comer a farofa. Eu vi que uma seguidora aqui também colocou a Karine. A Karine, ela fez a carne de panela com a berinjela. Gente, é sensacional, é um jeito de inserir a berinjela também. Berinjela eu coloco na escola dessas duas formas, na carne de panela, tá? Então você tem que colocar a carne de panela na pressão, porque essa berinjela junto com a carne, ela vai se desmanchar, ela some, não aparece nem a semente dela mais praticamente. E ela ajuda a dar corpo também para esse molho, para não ficar uma coisa aguada. Incrível! Façam, testem, podem fazer que dá super certo. Vamos ver. O creme de abóbora com frango desfiado. Nossa, delicioso. Que mais? Minha filha não aceita comida com os verdinhos. Típico, né? A criança ela tem um ataque com os verdinhos. Salsinha e cebolinha. Como trabalhar isso? Bem, Lu, a grande maioria das crianças não gostam mesmo de ver esses verdinhos, sabe? Na comida. Você pode processar bem eles. Então, você vai temperar uma comida, coloca eles no processador, junto com uma cebola, junto com alho, e coloca para refogar já no começo, tá? Ó, em casa fazemos arroz japonês, turbinado com inhame ralado e quinoa. Olha que legal essa do inhame ralado. Que show! Tem uma sopa que eu faço, qualquer dia eu vou fazer aqui pra vocês. É a sopa da lua. Eu já fiz a sopa do sol, eu tenho que mostrar como é que faz a sopa da lua. A sopa da lua é com inhame, porque ela fica com a coloração meio de lua, meio cinza, assim, sabe? Dá pra gente brincar com as crianças com isso. Isso, minha filha tira toda a cebola da comida. E a minha querida ali já colocou, né? Rala a cebola, isso mesmo. Na escola a gente rala ou processa bem antes para não ficar aquelas grandes. Beleza? Deixa eu ver que horas são. Quanto? 3 minutos? Meu Deus, sério? Galera, como assim? Meu Deus. Gente, olha só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado muito vocês. Eu amei estar aqui de volta. Eu amei a interação que eu tive com vocês. Vocês super mandando mensagem, perguntas. É isso mesmo que eu quero, tá? Quero que vocês mandem perguntas porque eu quero responder. O nome desse mini curso é para tirar todas as dúvidas e resolver a alimentação dessas crianças de uma vez por todas. Então, vamos lá. Amanhã é nosso último dia, 9 horas. Tema, lanche da tarde, né? Criançada em quarentena quer comer a cada 30 minutos. Como é que a gente vai fazer para regular essa saciedade? Como é que a gente vai fazer? Beleza? E vamos lá, vamos fazer um desafio amanhã do almoço também? Quem vai postar esse almoço com os 4 grupos alimentares, ou o jantar de hoje, ou o jantar da manhã, se for lanche, se não for, conta pra gente aí como que você vai fazer na sua casa, tá? Vamos colocar uma hashtag ou vocês podem me marcar, eu acho que até me marcar é mais fácil, tá? @Veridiane Nutri Infantil, que eu compartilho nos meus stories, passo lá para dar um pitaco e se for uma publicação eu também dou um oi para vocês. Qualquer coisa também me manda no WhatsApp, me manda no direct que a gente vai aí conversando, beleza? Anotem as dúvidas para amanhã pro lanche da tarde. Amei de coração ter vocês aqui. Deixa eu só colocar uma hashtag antes que acabe, tá? Então, para amanhã, almoço, Nutri Veri, tá? Se for jantar, mesma coisa, né? Jantar, Nutri Veri. E do almoço ainda tá valendo do café da manhã ainda tá valendo o desafio. Quero ver do café da manhã, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Vou deixar a live salva. Fiquem bem.